Tem uma mulher que eu nunca mais vou esquecer. Não por ela ter sido o amor da minha vida, não porque o relacionamento foi perfeito, mas porque ela me apresentou a duas coisas que mudaram quem eu sou para sempre: a verdadeira cannabis e a coragem de recomeçar quando tudo está desmoronando. Essa é a história de como uma mulher casada, uma estufa cheia de cactos e uma planta proibida me salvaram da pior fase da minha vida. E antes que você julgue, eu já me joguei o suficiente. Mas hoje, anos depois, olhando para trás, eu entendo que às vezes as coisas mais erradas nos levam para os lugares mais certos. Se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha nessa história, porque ela é real, ela é minha e talvez você se veja em algum pedaço dela. Vou começar do começo de verdade. Eu tinha 17 anos quando fumei maconha pela primeira vez. Foi numa tarde de quinta-feira, depois da escola, na casa de um amigo cujos pais trabalhavam até tarde. Éramos 3 moleques sem a menor ideia do que estavam fazendo. O baseado era uma piada, papel mal colado, ganja que parecia mato seco, tipo aquelas ervas que sua avó usa para fazer chá. A gente passou o bagulho em círculo, cada um dando uns tapinhas fracos, tossindo feito idiota, fingindo que estava chapado, porque era isso que a gente achava que tinha que fazer. "Tá batendo, mano?" Um dos caras perguntou, olhos meio fechados, tentando parecer alterado. Sim, muito louco. Eu menti. Mas a verdade, eu não senti absolutamente nada. Nenhum riso descontrolado, nenhuma fome absurda, nenhuma revelação cósmica, nada. Zero. Zilch. Fui pra casa achando que cannabis era superestimada, que a galera exagerava, que era tudo papo furado de quem queria parecer descolado. Guardei aquela experiência numa gaveta mental chamada Coisas que não funcionaram comigo e segui minha vida. E cara, que vida! Avançam uns 10 anos. Eu tô com 27, recém-divorciado, trabalhando numa escala 6x1 que tava me matando aos poucos. Você conhece essa sensação de acordar todo dia e já sentir o cansaço do dia seguinte esperando você? O divórcio tinha sido complicado. Não vou entrar em todos os detalhes porque não é sobre isso. Mas sabe quando você constrói uma vida com alguém? Apartamento, planos, futuro, e de repente tudo desmorona e você fica olhando para os escombros sem saber por onde começar a limpar? Foi isso. Tive que alugar minha casa. A mesma casa que eu tinha comprado pensando em criar raízes, em envelhecer ali. Tive que alugar porque financeiramente eu estava afundando. E orgulho não paga conta. Me mudei para um apartamento minúsculo. Paredes finas, vizinhos barulhentos, cheiro de mofo que nunca saía completamente. Mas era o que eu podia pagar. Trabalho, casa, dormir. Trabalho, casa, dormir. Trabalho, casa, dormir. Esse era o meu loop. Minha existência. Eu estava vivendo no automático, sabe? Acordava, ia pro trampo, voltava exausto demais para sentir qualquer coisa além de cansaço, dormia mal, acordava de novo. E no meio disso tudo tinha um sonho que eu vinha adiando há anos: abrir meu próprio estúdio de tatuagem. Eu desenhava desde criança. Sempre fui aquele moleque que ficava rabiscando nas margens do caderno durante a aula. Na adolescência comecei a tatuar. Primeiro em mim mesmo com equipamento improvisado, sim, eu sei, burrice. Depois em amigos corajosos, eventualmente investindo em equipamento decente. Mas tatuar profissionalmente, ter meu próprio espaço, parecia distante demais, caro demais, arriscado demais. Até que o divórcio me deu aquele empurrão brutal que às vezes a gente precisa. Sabe quando você tá tão ferrado que pensa, foda-se, o que eu tenho a perder mesmo? Comecei a juntar grana. Cada centavo extra ia para um pote mental chamado estúdio. Cortei tudo que não era essencial. Passei meses comendo arroz, feijão e ovo porque era o que cabia no orçamento. E foi nessa época, no meio do caos, que ela apareceu. Primeiro dia que a vi, ela estava no refeitório do trabalho, sentada sozinha, mexendo no celular, comendo uma salada que ela mesma tinha trazido de casa. Não foi paixão à primeira vista, nem nada hollywoodiano assim. Foi mais sutil. Foi um interessante que passou pela minha cabeça e ficou ecoando baixinho nos dias seguintes. Ela era bonita, mas não daquele jeito óbvio que faz todo mundo virar a cabeça. Era um tipo de beleza mais específica. Traços marcantes,
olhos que pareciam guardar histórias. De jeito tranquilo, mas presente. Levei uns dias para puxar conversa. Numa pausa para o café, ela estava esperando a máquina encher o copinho quando eu cheguei. Essa máquina é uma piada, né? Eu soltei, porque eu sou péssimo com small talk e foi o que veio. Ela riu. Um riso genuíno. Não aquele riso educado que as pessoas fazem quando você diz algo meio besta. Completa piada. Mas o café da padaria ali perto é pior ainda, então... E assim começou. Conversas pequenas viraram conversas longas. Pausas pro café viraram almoços juntos. Descobri que ela tinha senso de humor afiado, que lia muito, que ouvia bandas que eu também curtia, que odiava aquele trabalho tanto quanto eu. E numa dessas conversas mencionei meu estúdio de tatuagem. Você tatua? Os olhos dela brilharam de um jeito que eu não tinha visto até então. Sim, bom, tô começando, montando espaço ainda, mas... Cara, isso é incrível! Eu sempre quis fazer mais tatuagens, mas nunca acho artista que eu conecte, sabe? Dei meu Instagram. Ela seguiu na hora. Passou os próximos minutos scrollando meus desenhos, fazendo comentários, perguntando sobre técnicas. E então ela perguntou: você tá precisando de cobaia? Primeira sessão foi num sábado à tarde. Meu estúdio ainda era basicamente um cômodo que eu tinha adaptado no AP. Cadeira de tatuar usada que eu comprei num grupo no Facebook, equipamento básico, uns quadros na parede tentando fazer o lugar parecer menos improvisado. Ela chegou pontualmente, com uma energia nervosa mais empolgada. Então, onde vai ser? Perguntei, preparando equipamento. Aqui, ela mostrou a costela. Sempre quis uma mandala nessa região. Mandalas são trabalhosas, simétricas, exigem paciência, perfeitas para testar a habilidade. Vai doer. Costela é um dos piores lugares. Eu sei, tô preparado. Durante as 4 horas, trabalhei com foco total. Ela aguenta o firme. Reclamou, obviamente, porque costela é crueldade, mas não pediu para parar. E enquanto eu desenhava linhas precisas na pele dela, a gente conversou sobre tudo. Vida, sonhos, frustrações, medos. Ela me contou que trabalhava naquele emprego merda para pagar contas, mas sonhava em fazer faculdade de biologia. Que amava plantas, tinha uma coleção crescente de cactos e suculentas em casa. Que se sentia presa numa vida que não tinha escolhido exatamente, mas que havia entrado e agora não sabia como sair. Falei sobre o divórcio, sobre me sentir perdido, sobre apostar tudo no estúdio porque era a única coisa que ainda fazia sentido. No final da sessão, quando eu limpei a tatuagem e ela viu o resultado no espelho, ela ficou de olhos cheios. Tá perfeito, sério, perfeito. Aquilo significou mais do que ela imaginava. Porque naquele momento, destruído por dentro, precisando desesperadamente de algum sinal de que eu não estava completamente fudido, a tatuagem perfeita na pele dela foi prova de que eu ainda era capaz de criar algo bonito. A gente se abraçou. Um abraço que durou uns segundos a mais do que eu deveria. Depois disso, ficamos mais próximos. Ela voltou para o estúdio algumas vezes, para retocar, para fazer pequenos ajustes, mas principalmente para conversar. Nossos almoços no trabalho se tornaram tradição. Passamos a trocar mensagens à noite. E eu sabia que ela era casada. Ela nunca escondeu. Usava aliança, mencionava o marido ocasionalmente, sempre de passagem, nunca com aquele tom caloroso que você espera quando alguém fala de quem ama. Ele viaja muito a trabalho, ela disse uma vez. Fica semanas fora, é meio solitário. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter mantido distância. Mas solidão reconhece solidão, sabe? E nós dois estávamos afogando. Levou meses até ela revelar. Foi numa sexta-noite. Ela me chamou para ir na casa dela. Quero te mostrar minha estufa de cactos, ela disse. Você que gosta de arte, vai curtir. O marido estava viajando, óbvio. Cheguei nervoso, sem saber exatamente o que esperar. A estufa era nos fundos da casa, uma estrutura de vidro cheia de prateleiras, dezenas de cactos de todos os tipos, luzes quentes, cheiro de terra úmida, um espaço vivo, pulsante. É meu lugar favorito no mundo, ela disse, tocando delicadamente um cacto coberto de espinhos rosados. Venho pra cá quando preciso pensar. A gente ficou ali conversando por horas, sentados no chão da estufa, cercados de plantas, falando sobre vida, sobre escolhas, sobre arrependimentos. E então ela disse: tem uma coisa que eu não te contei ainda.
Meu estômago apertou. Ela foi até uma prateleira, abriu uma caixa de metal escondida atrás de uns vasos e tirou um beck já bolado. Eu fumo. Bastante, na verdade. Olhei para ela, pro beck, de volta para ela. Você fuma? Ela perguntou, acendedor na mão. Tentei uma vez, há muito tempo. Não senti nada. Ela riu. Aposto que era uma merda. Primeira vez é sempre assim. Quer tentar de novo? Eu deveria ter dito não. Deveria ter ido embora. Mas algo naquele momento, a estufa, a intimidade, o jeito que ela olhava para mim fez eu dizer: tá, vamos tentar. Ela acendeu. Puxou profundamente. Segurou um pouco. Exalou devagar. Fumaça subindo entre os cactos como névoa mística. Passou para mim. Puxa devagar, segura um pouco, não precisa forçar. Segui as instruções. A fumaça era diferente. Suave, quase doce, sem aquele gosto horrível que eu lembrava dos 17 anos. Essa é cannabis de verdade, ela disse, pegando o beck de volta. Não aquela porcaria prensada que a galera fumava antigamente. A gente passou o beck em silêncio por alguns minutos. E então, bateu. Não foi instantâneo. Foi gradual, como se alguém tivesse baixado o volume do mundo. Os pensamentos ansiosos que viviam gritando na minha cabeça, sobre dinheiro, sobre solidão, sobre fracasso, de repente ficaram quietos. Olhei para os cactos ao redor, as texturas, as cores, os espinhos captando luz. Tudo parecia mais vivo. Você tá sentindo, né? Ela sorriu. Sim, puta merda, sim! E a gente riu. Riu por nada e por tudo. Riu até doer a barriga. Passamos horas ali, conversando sobre o universo, sobre plantas, sobre como é bizarro que humanos decidiram que uma plantinha verde é ilegal. Comemos metade da geladeira dela. Me lembro de comer uvas como se fosse a melhor coisa já inventada. Aquela noite mudou tudo. Depois daquela primeira vez, virou rotina. Toda vez que o marido dela viajava, e ele viajava muito, ela me chamava. Estufa! Ela mandava mensagem. E eu ia. Eram as melhores noites. A gente fumava, conversava, ria, às vezes só ficava ali, em silêncio, apreciando as plantas. Cannabis me abriu portas que eu nem sabia que existiam. Não era sobre ficar chapado, era sobre desacelerar, sobre estar presente, sobre conseguir finalmente desligar aquela voz crítica e ansiosa que vivia me dizendo que eu não era bom o suficiente. Meu trabalho melhorou. Minhas tatuagens ficaram mais detalhadas, mais criativas. O estúdio começou a deslanchar. Clientes satisfeitos indicavam outros, minha agenda enchia. E sempre, em algum canto da minha semana, tinha aquela expectativa. Será que ele vai viajar de novo? Será que ela vai me chamar? Eu sabia que era errado. Sabia que isso não ia terminar bem. Mas quando você está se afogando e alguém te joga uma corda, você não para perguntar se a corda está certificada, sabe? Tinha essa noite que nunca vou esquecer. A gente estava na estufa, como sempre, fumados, rindo de alguma piada interna que nem lembro mais qual era, e ela parou de rir, ficou séria, me olhou com aquela intensidade que desarma qualquer defesa. Você me salvou, sabia? Do quê? De mim mesma, de virar aquela pessoa que só existe para agradar todo mundo ao redor. Você me lembra que eu ainda sou eu. Eu não soube o que dizer, então só segurei a mão dela. E ali, cercados de cactos sob luz quente, aconteceu o inevitável. Não vou entrar em detalhes gráficos porque não é sobre isso, mas sim, a gente cruzou a linha, várias vezes. Não era só atração física, embora tivesse isso também. Era conexão. Era duas pessoas quebradas encontrando conforto uma na outra. Era errado? Sim, eu sabia. Ela sabia. Mas no momento, naquele espaço suspenso entre dois mundos, parecia ser a única coisa que fazia sentido. Durou quase um ano. Um ano de noites secretas, de mensagens apagadas, de mentiras necessárias, de viver duas vidas paralelas, uma pública e aceitável, outra privada e proibida. Cannabis virou parte essencial de quem eu era. Não apenas fumar com ela, mas entender a planta. Ela me ensinou sobre cultivo, sobre variedades, sobre como a planta era usada medicinalmente há milhares de anos. Comecei a cultivar minhas próprias plantas, pequeno grow caseiro, 2 ou 3 no máximo.
Vê-las crescendo, cuidar, colher, virou terapia. O estúdio estava prosperando, financeiramente eu tinha me estabilizado, consegui parar de alugar minha casa e voltar para ela. Tudo parecia estar funcionando. De um jeito torto, errado, mas funcionando. Até que não funcionou mais. A descoberta foi anticlimática, na verdade. Não teve briga épica, não teve confronto dramático, foi mais triste. O marido dela voltou de viagem um dia mais cedo. Viu mensagens no celular dela que não deveriam existir. Juntou mais um, ela me ligou chorando. Ele sabe, acabou, não podemos mais nos ver. Tentei argumentar, tentei encontrar solução, mas não tinha. Ela tinha feito escolha, e a escolha não era eu. Não posso culpá-la, ela tinha vida construída, casa, história, família. Eu era o escape, a fantasia, não a realidade. Nos vimos algumas vezes depois disso, encontros tensos, carregados de não ditos. Tentamos ser amigos, mas não dá, né? Não dá pra voltar pra amizade depois de onde a gente foi. As mensagens foram ficando mais raras, depois pararam. Hoje, anos depois, não sei mais dela. Bloqueei nas redes pra não ficar stalkeando, pra não ficar preso naquilo. Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. E sabe o que ficou? Cannabis. A planta continuou. Virou parte central de quem eu sou hoje. Não apenas uso, embora use diariamente, medicinalmente, para ansiedade, para criatividade, para dormir, mas ensino. Montei conteúdo, comecei a ajudar outras pessoas a cultivarem em casa, a acessarem sua própria medicina, a entenderem que essa planta que foi demonizada por décadas pode ser cura, pode ser paz, pode ser ferramenta de autoconhecimento. Estúdio de tatuagem hoje é sucesso. Tenho equipe, clientes fiéis, trabalho que amo e tudo isso, absolutamente tudo isso, começou naquela estufa de cactos. Então sim, ela mudou minha vida. Não do jeito que eu imaginava, não romanticamente, não para sempre. Mas ela me mostrou coisas que eu não conseguiria ver sozinho. Me mostrou que é possível recomeçar quando tudo está destruído. Me mostrou que conexão real existe, mesmo nos lugares mais improváveis. Me mostrou que plantas, literalmente, podem salvar vidas. E me mostrou cannabis, a verdadeira cannabis. Não a porcaria que fumei aos 17, mas a planta sagrada, medicinal, transformadora. Hoje sou maconheiro nato e não tenho vergonha disso. Cultivo minhas plantas, uso conscientemente, ajudo outros a fazerem o mesmo. E sempre quando estou fumando sozinho, uma parte de mim volta para aquela estufa. Para as luzes quentes, para os cactos, para a sensação de finalmente encontrar paz no caos. Ela me deu isso. E por mais que errado foi, por mais que terminou mal, por mais que nunca mais nos falamos, se por um acaso do destino ela assistir esse vídeo, quero dizer que sim, ainda sinto saudades, ainda sinto falta, e certas músicas que ouvimos juntos já não mais as ouço, pois automaticamente as lembranças ainda muito claras retornam à minha mente. E sei que seguimos as nossas vidas, tanto eu quanto você, mas ainda assim sou grato. E aí, você já passou por algo assim? Já teve alguém que mudou a sua vida de forma inesperada? Comenta aí embaixo, quero saber a sua história também. Se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado porque esse é só o primeiro relato pessoal. Tem muita história ainda para contar. Até a próxima, meus consagrados. Paz, amor e consciência expandida.